Que criança tem muita energia? Bom, isso todo mundo já sabe. Chegando aí o final do ano, daqui a pouco as aulas acabam. E aí, onde dispersar tanta energia da criançada? Bom, a gente continua falando sobre esse tema. Atenção você, minha amiga que está assistindo do lado de casa, você pai que vai aí tirar as férias, mas nas férias tem que cuidar da criançada também. Enfim, uma atividade física faz toda a diferença para as crianças. Eu convidei aqui hoje o nosso sensei Carlos Silva. Judô é o nosso assunto, porque o judô ajuda demais. Crianças hiperativas, traz um benefício muito direto. Sensei, muito obrigado por estar conosco aqui no programa Agenda, ao vivo também na Rádio MZ aqui, ó. Eu que agradeço a oportunidade aí pra gente falar um pouquinho com os pais sobre esse período aí tão aguardado das férias, em como entreter as crianças. Tem muito pai que manda a criançada lá pro judô. Você atende hoje, você está presente em todos os Campos Gerais, né? Como é que é? Ponta Grossa e Castro? Ponta Grossa e Castro. Essencialmente, né? Quantos alunos total? 3.400 alunos. 3.400. Desses 3.400, quantos são hiperativos? Meu Deus, não faço ideia. É grande. É muito. Bom, e tem muito pai que manda justamente por isso para fazer judô? Como é que é? O judô foi declarado pela Unesco, que é o braço das Nações Unidas para Esporte e Educação, como a modalidade mais indicada para crianças de 4 até 21 anos de idade. Justamente porque trabalha, além do aspecto geral da arte marcial, né, da luta em si, a questão da disciplina, do respeito, do autocontrole, que é justamente o que vai auxiliar a criança com déficit de atenção ou hiperatividade a ter esse controle sobre as suas reações, né? Muito bem, mas quando a criança ela chega, existe um processo que ela precisa se adaptar, obviamente, a tudo isso, né? A criança que é muito agitada, entende fácil isso, rápido? Quais são os métodos que o judô ele impõe no começo para que isso seja mais rapidamente absorvido pela criança? Então, o judô é baseado em regras, né? Por ser uma arte marcial de origem japonesa, tudo tem uma forma. Para entrar dentro do tatame, que é a área onde o aluno vai fazer a modalidade, ele tem que fazer a saudação para falar com o sensei. Então, a gente vai trabalhando esses aspectos de forma lúdica, né? Através de brincadeiras, para que a criança consiga entender o porquê que tem que ser feito daquela forma. Então ele se obriga e se molda a questão da disciplina e do respeito dentro do tatame. Então isso é dessa maneira. E, enfim, resultados. Vamos falar aqui, você tem, ao longo do tempo, são quantos anos já, Sensei Carlos? Só de leões. De leões do tatame. Aproveitar, né? Judô, ele está falando do projeto Leões do Tatame. Para você que está nos acompanhando, projeto Leões do Tatame, presente em várias escolas, aqui, né, liderado pelo professor Carlos. Então, quanto tempo mais ou menos isso leva para acontecer? Então, eu sempre falo para os pais que a partir do quarto mês você já começa a ver um pouco de diferença, e a partir do sexto mês você verifica realmente que houve uma diferença na criança. Você tem relatos dos pais de que as crianças realmente ficam mais obedientes, mais alertas? Dá diferença em casa, quem a criança pratica judô? Dá muita diferença, porque o judô trabalha não só o aspecto técnico dentro do dojo, né, da academia, mas trabalha a formação dessa criança. Eu tenho, por exemplo, alunos que tinham sido laudados, como se fala, né, em TDAH, ou própria hiperatividade e déficit de atenção específico, e pararam, por exemplo, de tomar medicamentos para esse tipo de laudo por conta do judô, porque conseguiram aprender a controlar de uma forma melhor. Assim como os autistas, né, que hoje nós temos bastante. Tem aluno autista no Leões do Tatame? Bastante aluno autista. A gente tem visto assim, uma demanda maior dos pais procurando o judô para os autistas, justamente por ter sido recomendado. E tem auxiliado bastante, porque a maior dificuldade... Mas autista de todo nível? Como é que chama? De todos os espectros? Na verdade, a gente sempre fala... Tem níveis, né? Tem níveis 1, 2 e 3, né? Mas a gente sempre fala, faz uma aula experimental, vê como é que essa criança vai se portar. Porque a maior dificuldade do autista é a interação com outros colegas. O toque, né? Muitas vezes. O toque. Né? Então, e o judô é justamente o contrário. O judô tem o contato. Né? Trabalha isso. Porque o judô é uma modalidade esportiva individual, mas é trabalhado de forma coletiva, né? Você depende dos teus colegas para poder desenvolver a modalidade. Você começou a aprender judô quando, hein, Sensei? 5 anos de idade. 5 anos de idade. Você sempre foi uma criança tranquila? Mais ou claro, menos. Claro, exemplar, nota 10 no colégio, toda aquela coisa. Estudou onde, Sensei? Eu estudei em colégio estadual em Ponta Grossa e no Santana em Ponta Grossa também. Como é que foi pro judô?
Foi muito bom. Foi Não, mas muito como bom. é que você foi parar no judô? Então, na verdade, o meu irmão fazia judô, ele era mais velho, eu via ele saindo, Você queria apanhava passear muito também, dele, né? Não, eu via ele saindo, queria passear também, né? Pra mim, ele tava indo passear. Aí eu comecei a acompanhar ele pra ir assistir as aulas dele e comecei a fazer Até também. porque os pais têm essa visão, vai fazer uma atividade como essa, vai ficar mais brigão. Justamente o contrário, né? Pelo Eu contrário. falei aqui aquilo que os pais às vezes pensam, mas é o contrário. É totalmente ao O que, contrário. que o judô ensina em relação a esse confronto com as pessoas na escola, por exemplo? O principal é manter o controle, né? A criança Controle tem que emocional. aprender a ter o controle O judô emocional. trabalha o controle emocional. Exatamente. Então, o aluno, por exemplo, vou dar um exemplo. Não, discutiu com o colega na sala de aula. Dependendo da situação, o aluno deixa de fazer a troca de faixa, né? De mudar a cor da faixa dele. Então, ele começa a perceber que toda ação que ele tem uma reação. Então, se ele fizer uma coisa de errado, vai ter uma punição dentro do tatame também, né? Muito bem. Tá aí, muito bom. O projeto Leões do Tatame, quantos alunos mesmo? Você falou aqui no podcast? 3.400 3.400 alunos presentes aqui em Ponta Grossa, também na cidade de Castro. E um projeto que tem ganhado uma relevância muito grande em todo o Brasil. Vocês estão para ser homenageados em Brasília, então? Posso falar disso ou não? Pode. Que homenagem é essa aí? Eu não sei se eu podia falar, então. Eu não sei o termo especificamente, mas nós vamos receber um documento lá parabenizando o Projeto Leões. O reconhecimento. Brasília, o reconhecimento da Câmara dos Deputados, né? Câmara dos Federais. Deputados. Olha só, aqui dos Campos Gerais, hein? Que legal. Na verdade, a gente é a primeira equipe de judô a receber essa homenagem em Brasília, né? Vai estar presente o ministro do Esporte e os demais deputados federais. Então a gente só está esperando marcar essa data para ir lá receber. Muito em breve. Bom, a gente conhece o projeto, parabéns pela paixão, até porque o Leões do Tatame, vocês também atuam em muito voluntariado. Então isso que é legal. Quando a gente fala de Leões do Tatame, a gente está falando não só de um projeto que trabalha nas escolas, mas que também trabalha nas comunidades diretamente, né? Como voluntariado, vocês têm diversas ações. Lá em Castro, por exemplo, tem um projeto de orientação contra as drogas, aos jovens que vão para os bairros. Vocês vão lá dar aula de judô para as comunidades. Isso é muito legal. É uma forma de incentivar a criança. Como eu sempre falo para eles, é para eles verem que amanhã ou depois eles podem ser um atleta olímpico, como nós já trouxemos aqui para Castro, né? Uma atleta olímpica, para eles verem que é possível, independente de onde eles estão, eles podem chegar lá também. Muito bem, tá aí Carlos Silva, meus amigos, aqui ó, Leões do Tatame, participando aqui na Rádio MZ, ao vivo. Você tinha falado ao vivo numa rádio, não? Com você. Só comigo. Só com você. Então agora na MZ pela primeira vez, então. Primeira vez. Muito bem, e aqui também no nosso Agenda Podcast. Obrigado, professor Carlos. Muito obrigado. Sucesso cada vez mais ao Leões do Tatame. Vamos que vamos!